Muito bem, chegou a hora da Bíblia. É o que vamos fazer a partir desse momento. E, falando de Bíblia, temos que falar dos amigos da Bíblia. Por isso, eu queria renovar aquele convite que temos feito já há algum tempo. Precisamos da sua integração nesse movimento. 100 amigos da Bíblia. Que pelo menos 100 pessoas possam visualizar as nossas aulas, as aulas dos professores da equipe da classe de adultos aqui na nossa escola bíblica dominical. Para isso, eu preciso que você ajude a gente, para que você divulgue o trabalho, para que você compartilhe, para que você divida, para que você possa ser alguém que esteja do nosso lado e esteja do lado da palavra de Deus, para que a gente, como igreja do Senhor, possamos ampliar esse alcance que a palavra de Deus tem agora nessa formatação do século XXI através dos vídeos. Nós já vimos conversando até então, e vamos prosseguir na aula de hoje, falando sobre Moisés. E hoje, se você quiser, eu acho que é uma boa medida, você pode abrir lá no livro de Êxodo, nos capítulos de 11 até o capítulo 14, esses serão os capítulos, né? Será o trecho da Escritura que vai contemplar as reflexões, que irá contemplar as ideias que nós pretendemos extrair nessa visão da atuação de Moisés e, claro, nesse protagonismo que ele exerceu nesse momento da formação do povo de Israel. Nós não podemos esquecer, vimos na aula próxima passada, que o povo estava naquele embate com o faraó, né? Moisés estava numa relação intensa e tensa com o faraó através dos anúncios da primeira praga, da segunda praga, da quinta praga, da sétima praga e da 10ª praga, que foi a praga dos primogênitos, para que ele pudesse abrir o seu coração e libertar o povo de Israel, permitir com que o povo de Israel seguisse o seu caminho. Eu queria, minha irmã e meu querido irmão, que me vê de manhã, de tarde, de noite, o momento em que você tiver a chance de visualizar esse vídeo, né, eu queria fazer uma pergunta. Isso tudo foi necessário? Eu fiquei vendo a aula da Lígia, excelente como sempre, da aula passada, do domingo passado. Eu até comentei no grupo de professores da escola dominical, mas eu fiquei vendo... eu não sei, a gente conhece a história, ela não é alguma coisa que nós não tenhamos algum tipo de proximidade, mas uma pergunta se estabeleceu no meu coração. Aquilo tudo era necessário? Caramba, a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª praga. Eu fiquei pensando, puxa, o que isso tudo poderia ser descartado? Isso não era necessário. Penso eu queria que você me ajudasse a refletir. Esse sofrimento todo do povo, muita morte, muito sofrimento, muito contratempo, coisas ruins. Por que isso? Por que isso? E sabe, minha irmã e meu querido irmão, às vezes a vida nos prega peças, que são peças das nossas vicissitudes humanas. Às vezes uma doença aparece, apesar de toda a nossa cautela. Às vezes o desemprego aparece diante de uma pandemia, como estamos vivendo já há tanto tempo. Às vezes a sorte e as mazelas da vida, elas se estabelecem de maneira adversa. E muitas das situações que acontecem, nós não temos controle. E elas se abatem sobre justos e sobre injustos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, esse cenário das pragas, ele nos coloca diante de que muitas pragas, muitas coisas ruins
na minha vida e na sua vida nascem por conta de situações que eu e você providenciamos. Gostamos de ficar reclamando do que está acontecendo. Gostamos de ficar ponderando que a sorte ou o azar se manifestaram diante de nós. Mas sabe, meus irmãos, o faraó, ele poderia ter poupado o povo do Egito de todo aquele sofrimento. E a casa dele sofreu também, no final das contas. Tudo isso poderia ter sido poupado. Nada disso precisava ter acontecido, porque, desgraçadamente, muitas das mazelas que eu e você vivemos, elas nascem de um coração duro, de um coração que não é maleável à ação do Senhor. Meus queridos e minhas queridas, essa é a postura que muitas vezes temos dificuldade de assumir. Porque, sabe, às vezes a nossa casa ela está infestada de pragas. Às vezes o casamento ele se transforma num terreno fértil para as pragas. Por que não? O relacionamento com os filhos, às vezes, ele entra num processo de erosão pela presença dessas pragas. Por que não? O relacionamento da igreja. O relacionamento no nosso trabalho. Ele se desconstrói porque as pragas estão lá presentes e ficamos reclamando da vida. Sabe, meus irmãos, esse texto me falou profundamente ao coração. E eu estou querendo compartilhar essa minha experiência com você. Às vezes, nós somos que nem o faraó. O coração duro está lá. Deus está falando conosco. E nós preferimos a dor das pragas. Nós preferimos o sofrimento. Tudo por conta de um coração que não é colocado nas mãos do Senhor, não é depositado no altar de Cristo. Ah, minha querida irmã, meu querido irmão, essa palavra caiu fundo no meu coração. É uma pena que ao ler a palavra de Deus, nós percebemos que o faraó, ele preferiu sofrer as 10 pragas até que ele pudesse acordar daquele momento e dizer, tá bom, Moisés, olha, pega o teu povo, leva esse pessoal e, por favor, olha, a porta de saída é serventia da casa. Vai embora, rapaz. Não quero mais ouvir falar desse povo. Você já me trouxe tanto sofrimento. E sabe, meus irmãos, às vezes a alegria sai pela porta dos fundos. Às vezes a paz, a felicidade, a harmonia. E isso tudo num ambiente que nos traz dificuldade até de saúde. Porque nós não temos um coração maleável na mão do Senhor. E muitas vezes eu fico olhando para o faraó e fico achando onde é que eu me encontro nessa postura de um coração duro. E sabe de uma coisa também? Minha querida igreja presbiteriana de Botafogo. Eu às vezes fico pensando o seguinte, nessa história toda da saída do povo do Egito, nessa possibilidade de acesso e liberdade que o faraó, com muito sofrimento por conta da dureza do seu coração, ele permitiu. O povo então marcha, caminha e toma seu rumo. E sabe, nós vamos ter chance nos outros capítulos de verificar, meus irmãos, que aquele povo sofreu poucas e boas. Sabem por quê? Porque, na verdade, nessa história toda, não sei se você concorda comigo, fica à vontade, é uma pena não termos aqui o espaço para você poder eventualmente discordar e nós podemos nos edificar mutuamente com as nossas reflexões. Eu queria dizer para você uma coisa, que não é só o faraó que estava com o coração duro.
mas era o povo de Israel. Meus irmãos, o povo viu as maravilhas daquela nuvem que caminhava com ele durante o dia. O povo viu as maravilhas da coluna de fogo que durante a noite não abandonava. Meus irmãos, o povo, daqui a pouco a gente vai falar de maneira mais específica, testemunhou a grandeza da mão de Deus, abrindo o mar que estava diante deles e dando livramento dos seus perseguidores. Mas nós vamos ver também que a dureza desse coração do povo fez com que, no resumo desse quadro todo, ele sofresse, e sofresse muito. Isso tudo era possível, isso tudo era necessário, precisava sofrer tanto, precisava ficar rodando em círculos no deserto, precisava, isso é inexorável. Não, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos a nitidez de que muitas vezes os desertos e as pragas na minha vida e na sua vida, na vida do faraó e na vida daquele povo, eles vieram, aconteceram, se instalaram, porque nós não tivemos a coragem de colocar o nosso coração maleável na mão do Senhor, dizendo: Senhor, toma aqui, toma aquilo que não é meu, é teu, e faz do jeito que tu queres. Transforma, fala, usa para a tua honra e para a tua glória. Faz, Senhor, de mim um vaso de bênçãos. Faz, Senhor, de mim um vaso que viva a tua bênção e que saiba dividir a sua bênção com o povo que tanto carece da tua presença. Pois então, dentro desse ambiente que o relato de Êxodo de 11 a 14 sugere para a nossa reflexão, nós temos também, além de tudo aquilo que já tivemos chance de refletir e meditar, que pensar na instituição da Páscoa. Esse é o momento onde Moisés, seguindo a orientação do Senhor, estabelece um memorial, estabelece um marco, estabelece um luzeiro, uma referência para que o povo passasse pela 10ª praga. Na verdade, a Páscoa nasce como um emblema, um signo de livramento, mas que servisse doravante para as vindouras gerações como uma bússola, não é? Para os mais antigos, um astrolábio, para os mais modernos, um GPS, tanto faz, como se fosse uma referência que guiasse o povo no seu caminho que iria ter que enfrentar daqui a um pouco. Não seria um caminho fácil, nem curto, nem cheio de suas mazelas e dos seus desafios, mas que o povo pudesse, enquanto estivesse no caminho histórico, que ele pudesse olhar e se referenciar, buscar referência, buscar parâmetro, para que ele não se perdesse no meio da direção que ele estava assumindo. Portanto, a instituição da Páscoa, ela tem, digamos assim, uma tríade, né, de significados que devem serem lembrados aqui. Primeiramente, se cria a Páscoa para que o povo se lembre de que ele foi um dia escravo, para que ele não perca a percepção de que um dia viveu a escravidão. Num segundo momento, a Páscoa serve para que o povo possa lembrar que, e não obstante a escravidão, e daí as ervas amargas, né, a refeição tomada que suscitasse essa lembrança, mas também que o povo pudesse ter em mente que foi um povo vocacionado para a liberdade, que foi um povo que foi chamado da sua terra e da sua parentela no chamamento de Abraão, para que ele pudesse buscar o seu espaço,
o espaço de liberdade. E também, e já dentro do plano salvífico, né, de resgate do homem e da transformação da realidade, todo o ritual, toda a simbologia atinente ao cordeiro, macho de 1 ano, sem nenhum defeito, toda a forma como se prepara essa refeição e depois o significado da marca que se estabelecia do sangue nos umbrais das portas, para que os israelitas não sofressem com a presença do anjo que iria, naquela situação, trazer sofrimento e morte no que tange aos primogênitos, já é um prenúncio, já é uma sinalização da bênção que seria a vinda do Cordeiro e aquilo que Dietrich Bonhoeffer diz. A salvação, ela não é de graça, porque ela foi cara. A salvação é dada pela graça, porque quem pagou esse preço, e o preço foi o preço mais caro que se possa mensurar, foi o próprio Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o contexto das 3 lições que nós podemos extrair. A lembrança do cativeiro. Meus irmãos, lembrar do tempo amargo é bom. Muitas vezes a vida nos coloca na nossa evolução, na nossa passagem por aqui, nos coloca em situações onde às vezes nós esquecemos das dificuldades, das dores que passamos e muito rapidamente podemos ser tentados a tomar a nossa vida nas nossas mãos como se ela fosse nossa e não fosse do Senhor. Quando nós perdemos a visão do que foi o sofrimento experimentado outrora. Também é preciso lembrar que a nossa vocação é pela liberdade e que nós nunca devemos admitir nem nos curvar diante de nada que nos coloque e nem ninguém que nos sugira estarmos diante de uma prisão. E, sobretudo, é fundamental que na minha trajetória e que na sua trajetória o objetivo, o caminho, nos leve na concepção da redenção do Senhor Jesus, que não foi pago por mérito humano, mas que foi arcado, suportado pelo sacrifício do Filho de Deus e que foi dado de graça. Que esse gesto possa nos impulsionar a viver de maneira graciosa, de maneira generosa. Pois bem, irmãos e irmãs, estabelecida a Páscoa, como nós já conversamos, o povo, então, diante daquele faraó pressionado, constrangido, ele começa a pegar as suas coisas e caminho afora. Já que é assim, vamos nessa. Vamos que vamos. Como diria um amigo meu, queridíssimo presbítero André, vamos que vamos. Né? E aí, veja, eu queria que você, por favor, me acompanhasse lá em Êxodo 12, dos versos de 37 a 40. Veja só, eu queria fazer uma observação. E eu gostaria de ler esse texto. Na verdade, a referência, como falei, é de Êxodo 11 a 14. Mas, enfim, que eu peço que você leia na hora de participar dessa lição. O tempo não nos permite fazer uma leitura minudente de cada texto ao qual estamos fazendo considerações. Bom, diz aí, então, Êxodo 12, dos versos 37 a 40. Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Veja, não foram só os judeus que saíram, porque
aquela galera que não estava satisfeita com o faraó, vários egípcios, e nós não podemos esquecer também que nesse momento nós poderíamos ter casamentos mistos, né? Quer dizer, judeu com egípcio, e aí tem toda aquela teia familiar, quer dizer, todo mundo aproveitou a autorização do faraó e vamos que vamos, né? Vamos que vamos nessa, caminho afora, é o momento. E aí, diz assim, né? E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedo, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, isso que eu queria deixar evidenciado. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Eu queria fazer uma pergunta para você. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. E, veja, eles foram vocacionados para ficarem no Egito? Quando Deus fez a promessa para Abrão, que depois virou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, era para eles ficarem no Egito? Era para isso? Não. Se você se lembra, o povo de Israel chegou no Egito por conta de Jacó, ok? Primeiramente José, e ali eles ficaram. Meus irmãos e minhas irmãs, 430 anos. Se você colocar cada geração com mais ou menos 70, 80 anos, nós temos umas 5 gerações, pelo menos, de pai, filho, avô, bisavô, tataravô, que ficaram no Egito e esqueceram a vocação que receberam. E sabe, meus irmãos, eu queria aproveitar essa abordagem para trazer uma mensagem para você. O povo de Israel se acomodou no Egito, estava tão bom. O Egito era a potência mais desenvolvida da época. Eles tinham uma boa vida com José. O povo de Israel era tratado com tranquilidade, com muita condição, deferência e respeito a buscar uma terra, sair desse conforto negativo. Eu vou ficar aqui. E sabe, minha querida e meu querido irmão, às vezes nós nos acomodamos. E como o texto diz, esse povo acomodado ficou prisioneiro, virou escravo, entendeu o que era uma prisão, conheceu o que era sofrimento. Meus irmãos, nós não podemos manter a nossa igreja acomodada. Aliás, a igreja de Botafogo nunca experimentou essa realidade, mas nós não podemos perder isso de mira. Deus não nos chamou para sermos acomodados. A SAF Botafogo, meus irmãos, eu dou o testemunho das nossas irmãs, é um grupo de mulheres operosas, jamais as vi acomodadas. Porque quem se acomoda experimenta o cativeiro. Quem se acomoda na vida espiritual atrai para si a prisão do pecado. O povo de Israel se acomodou. O povo de Israel achou que tinha chegado ali não, esse negócio de Abraão, não, vou ficar por aqui. Acabaram experimentando com toda a condição o que é ser escravo. Eu queria que essa palavra chegasse até você e que você refletisse sobre a sua vida espiritual, que você refletisse sobre a sua vida em geral. Você está acomodado? Você está descansando? Olha, é bom você apurar o ouvido e deixar que o Espírito do Senhor fale ao seu coração. Faça aquilo que eu sugeri no início da aula. Coloque o seu coração maleável e não deixe, meus irmãos e minhas irmãs, que a acomodação te faça prisioneiro do seu egoísmo, da sua indiferença, daquele seu egocentrismo, de tudo aquilo que lhe deixa absolutamente separado da bênção que Deus tem prometido para você. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, estou falando já há algum tempo, né? Está na hora, tá na hora de concluir. E eu queria, agora me prendendo ao capítulo 14 de Êxodo, fazer isso, né? Chegar a um ponto final. Aliás,
um ponto final em grande estilo, porque nós vamos falar exatamente do povo pressionado por Faraó, que mudou de ideia, pensou melhor, percebeu que perdeu uma mão de obra importante, que eram os escravos hebreus que estavam saindo, junto com todos os outros egípcios que também se reuniram a eles e partiram naquela empreitada. O faraó mudou de ideia e não, peraí, não é assim não. Está pensando que é fácil? O faraó se dispôs e foi atrás do povo de Israel. Você conhece a história, né? Porque, na verdade, nós estamos aqui diante da seguinte circunstância, permeada por uma dificuldade de vários acidentes geográficos. O povo estava exatamente sem saída, porque a única saída era a direção para o mar, tendo em vista o caminho que eles acabaram trilhando e, curiosamente, por orientação do próprio Senhor. Eles chegaram e diante deles o Mar Vermelho estava ali, lépido e fagueiro, esperando calmamente o que estava acontecendo. E do outro lado, o faraó, evidentemente que não deveria estar muito satisfeito e feliz da vida por tudo aquilo que acabou gerando aquele momento. O faraó vinha com tudo, como nós costumamos dizer. E eu queria, nesse ambiente, desse embate entre o faraó de um lado e do outro lado o Mar Vermelho, eu queria fazer duas considerações. Primeiro, uma está lá em Êxodo 14, dos versos 10 a 11, né? Que é um clamor do povo para Moisés. Eu acho que aqui já tem uma demonstração de que a vida deles no deserto é ser dureza. Olha só, o povo dizendo para Moisés: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés. Ora, eles olharam para o faraó, clamaram ao Senhor, e disseram para Moisés. Olha o que eles disseram para Moisés. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Gente, um povo que estava debochando de Moisés. Olha só que situação para ter um humor ácido e debochado perante aquele que foi o seu libertador até então. Sabe, meus irmãos, eu acho que a chave desse texto está aqui. O povo olhou para o faraó, clamou ao Senhor e reclamou de Moisés. Eu fico aqui especulando. Quem olha para o faraó e depois reclama com Moisés é porque quando olhou para o Senhor, ou quando clamou para o Senhor, clamou com aquele coração indiferente. É difícil, é ruim, é uma postura desagradável você julgar, mas pelo texto que nós estamos lendo, o povo precisava de uma experiência com o seu Senhor de maneira amadurecida. É a experiência que Moisés teve. Moisés falou: Senhor, o que eu faço? E aí é interessante a resposta de Deus. Deus fala assim: Moisés, por que você está clamando para mim? Ora, manda o povo de Israel marchar. E, diante disso, Moisés falou: gente, é para marchar em direção ao Mar Vermelho. Sabe, meus irmãos, Deus se revela, às vezes diante das nossas descrenças, que nem o povo de Israel. Deus se revela enquanto o povo de Deus não para. Enquanto nós estamos parados, o que nós conseguimos ver é o faraó. Enquanto nós estamos parados, os nossos olhos identificam os problemas. E sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para o problema, às vezes até clamamos ao Senhor, mas clamamos ao Senhor com um coração indiferente e muitas vezes insolente e muitas vezes debochado, como está dizendo o texto. Mas diante do Mar Vermelho, meus irmãos, diante do faraó, o que importa é o que Moisés fez, clamou pelo socorro do Senhor. E sabe, meus irmãos, nós podemos fazer tanta coisa, nós temos tantas competências, às vezes nós podemos tomar várias decisões, e muita coisa depende da gente, mas
nós não podemos esquecer que nada que fazemos, nada que nos dispomos a realizar, com eventuais competências, nada disso dá certo se nós não estivermos diante da presença do Senhor. Sabe, eu no seminário eu li um livro, eu acho que é Blackwood, é um livro de homilética. Eu achei interessante, eu nunca mais me esqueci disso. O autor do livro dizia o seguinte: se você tiver 10 minutos para fazer um sermão, gaste 9 minutos em oração. Dizia ele, se você tiver 10 minutos para fazer um sermão, gaste 9 minutos em oração. É assim, meus irmãos, que nós conseguimos vencer o mar vermelho que muitas vezes se coloca na nossa frente quando nós estamos premidos e acossados pelo faraó que vai chegando. Bom, por hoje acabou. Foi muito bom estarmos juntos conversando sobre a palavra de Deus. Eu queria te agradecer o carinho, a presença e queria te dispor e contar com a sua colaboração. Seja você, minha irmã e meu irmão, aquele amigo nosso, aquele amigo da Bíblia que vai compartilhar essa possibilidade de mais pessoas poderem estar conosco aqui na nossa escola dominical. Seria muito bom que a sua oração, que o seu trabalho e que a sua divulgação pudesse atrair mais pessoas, pudesse convocar mais pessoas que pudessem estar conosco nesse espaço de crescimento espiritual, de aprofundamento bíblico-teológico, para que a nossa fé seja uma fé sólida e que possa abençoar a igreja de Botafogo e o nosso mundo, que precisa tanto de uma igreja, como tem até aqui sido, que prega o Evangelho. Que assim seja. Eu queria te desafiar a você estar conosco nesse espaço de Bíblia, de escola dominical, nesse ambiente de amizade. Seja você também e traga outros amigos da Bíblia. Que Deus te abençoe.